Fala, mestres, tudo bom com vocês? Que alegria ter você aqui com a gente no canal da Software House Exponencial, o lugar certo. Se você é dono, colaborador, líder, gestor, qualquer coisa dentro de uma Software House, você está no lugar certo, que aqui é o lugar que a gente debate os problemas, as situações, as novidades, o que estiver acontecendo dentro do mercado de software, a gente vai conversar aqui no canal da Software House Exponencial. E o tema de hoje é um tema que, sabe, ó, a corzinha aqui, eu consegui deixar as luzes aqui, ó, na corzinha do Cloud, olha só que legal. Quando a gente for falar de Cloud Code aqui, ou de qualquer outra, a gente tem essa corzinha aqui especial aqui do Cloud. Bom, por que tá todo mundo migrando pro Cloud Code, cara? O que tá acontecendo? Eu primeiro quero colocar aqui a minha revolta com o Cloud Code Pro, tá? Eu tenho uma revolta a fazer, muito bom, mas o limite de tokens dele lá na janela lá de 5 horas, ou no limite diário dele, é muito pouco. É muito pouco. Com o Pro, né, que a gente já tá pagando agora, tá certo que não é caro, R$100 ali mais ou menos por mês? Não, não é caro, mas o limite é muito pouco, cara. Muito pouco. E se a gente instala uns framework maluco aí que faz um monte de coisa por trás, aí que o limite vai embora rapidinho, né? Então, já deixo aqui registrada a minha revolta com o Cloud Pro, tá? Mas o Cloud Max, aí esse sim, esse é legal. Só que esse já vai custar 10 vezes mais, tá? Mas vamos lá, galera. Por que tá todo mundo indo pro Cloud Code, tá? E agora, parece-me, tá? Me parece que a galera percebeu. Eu já vejo isso, tá? A galera que me acompanha um tempo atrás, vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá na minha época de programador, 2009, 2008, 2009, tá? Eu tenho uma coisa comigo que eu acho que é o seguinte, assim, todo mundo, essa galera de tecnologia e tudo mais, cara, tem que investir nos programadores, tá? Os programadores são a mola propulsora de muita coisa no mercado. Vamos lá, eu vou me lembrar, tá? Não vou citar, na verdade eu posso citar nomes aqui, desses nomes não tem problema nenhum, mas lá atrás, eu trabalhava numa software house que ela desenvolvia software, né, varejo e tudo mais, e eles tinham uma parceria com uma marca muito famosa de impressoras, tá? Muito famosa mesmo. E vendia muita impressora, daquela impressora matricial, impressora fiscal, né? Vendia muita impressora. E aí, quando eu virei programador nessa empresa, eu assumi o projeto do PDV dessa empresa. E aí, cara, tinha uma outra marca aqui no Brasil, tá? Que essa marca investiu muito na comunidade de desenvolvedores. Então, basicamente, a gente tinha vídeo toda semana mostrando como é que usava, integrações e papapá, um monte de coisa desse tipo e tal, tudo para voltar para os programadores. O que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar nessa área do PDV, instintivamente eu fui meio que influenciando a empresa para esse caminho dessa outra marca, porque era mais fácil para mim como desenvolvedor eu ter aquelas ferramentas na mão, tá? E eu acho que isso agora acabou acontecendo meio que, eu não sei, é difícil a gente aqui, meros mortais de longe, dizer se foi intencional, se não foi, tudo mais, mas a Cloud, a Anthropic, né, com o Cloud, acertou muito quando focou na área de desenvolvimento com o Cloud Code, cara. Acertou muito. Por quê? Porque começou uma onda dos programadores e da galera da área de tecnologia ver que aquilo era melhor para essa área e começou essa galera a influenciar o mercado todo com isso. Então a gente começa uma corrida agora, onde a OpenAI está atrás disso também com o Codex, né? Tá aumentando o limite do Codex e tal. O Codex tem se eu não me engano, o Codex tem uma janela maior ali, né, de tokens e tudo mais, para poder conquistar, tentar buscar esse mercado. Mas a Anthropic veio primeiro, e aí o Arias fala, né, é melhor você ser o primeiro do que ser o melhor. A Arias fala isso. A Arias é um dos mestres de posicionamento da história do marketing, né? Ele fala isso, é melhor você ser o primeiro do que você ser o melhor, porque o primeiro ocupa um lugar na mente do cliente. Então o Codex pode ser muito bom, mas, cara, o Cloud dominou uma boa fatia do mercado com isso. E isso se vem porque nesse processo, né, de evolução a gente teve algumas decepções. É normal, tá? A curva dos 6 Ds do crescimento exponencial de qualquer tecnologia, ela passa pela janela da decepção. E a gente teve algumas decepções com ferramentas que prometiam, mas na verdade não entregavam muito. Uma delas, para mim, é o Copilot, né, do GitHub lá, por exemplo, né, da Microsoft lá com o GitHub. Cara, virou um autocomplete de luxo, tá?
um papagaio de código popular, ou seja, ele pegava e completava com coisas bem simples, então assim, facilitava um pedaço de digitação, mas ele não pensava comigo, ele não pensava para mim, ele não trazia insights que eu não estava pensando, porque é muito disso. A gente que está programando ali no dia a dia, a nível comercial, a gente acaba ficando meio bitolado, sabe? Essa é a verdade. A gente chega uma hora que a gente descansa um pouco, a gente não estuda muito mais, sabe? A gente só executa. E aí, assim, com aquilo que a gente sabe, a gente faz. Eu conheci programadores, empresários, donos de empresas e tal, que eram programadores, que os caras estudaram lá atrás, lá no começo dos anos 90 e tal, e com aquilo que eles aprenderam lá, eles conseguiram desenvolver um software comercial e eles vieram fazendo melhoria incremental naquilo, mas não tinha grande disrupção, não tinha grande evolução naquilo que faz. Por quê? Porque o mercado comercial suga isso mesmo da gente, pede isso mesmo da gente, e é muito difícil, cara. A gente tem uma vida, né, pra tocar, então é difícil. E aí, quando veio o Copilot, ele me deu um pouquinho mais de produtividade, mas não. Sabe? Ainda era eu pensando, ainda era eu fazendo as coisas, ainda era o meu conhecimento, que é um conhecimento limitado, sabe? Então, ajudou, mas não revolucionou o processo. Aí veio a IA. A IA chegou, realmente entrou de verdade do jeito que está hoje, só que tinha alguns problemas, né? Janela de contexto pequena, né? Algumas coisas que tiraram uma foto, aí foi o momento que chegou a disrupção ali da IA. Tiramos uma foto e falou, é legal, mas ainda não está 100% ainda do negócio. E aí muita gente que veio nessa do Copilot ali, ou algo parecido com o Copilot, tentou entrar na IA, viu, e voltou e não saiu mais disso, tá? Não saiu mais disso. Só que agora a gente tem modelos com janela de contexto de 1 milhão de tokens. O que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não vou precisar ficar reexplicando a mesma coisa toda hora para a IA, pô. Isso quer dizer que eu consigo criar estruturas organizacionais, seguindo boas práticas de desenvolvimento com IA, aonde ela sempre vai lembrar de tudo que precisa para poder implementar com qualidade dentro do meu projeto. Então, peraí, o negócio começou a evoluir. E alguns programadores não viram essa evolução porque eles pararam naquela primeira foto e não acompanharam, tá? Então a gente tem hoje o que a gente chama de memória de elefante, cara, dentro da IA. A IA ela tem uma memória de elefante, onde ela lembra de tudo e ela consegue trabalhar em projetos relativamente grandes dentro do processo. E mesmo que o projeto seja grande demais, existem técnicas agora que você consegue particionar o conhecimento dela para que a gente garanta que ela realmente sabe o que está escrevendo, independente do tamanho do projeto, tá? Isso daí, inclusive, é coisa que, se você não sabe, tá? Se você não sabe, esse canal aqui da Software House Exponencial, ele nasceu a partir do canal da Academia do Código, que é a nossa escola de programação. Então, lá no canal da Academia do Código, que o link vai estar aqui na descrição, ó, você vai entrar lá é onde eu falo com vocês e dou aulas práticas sobre programação, e agora muita programação com IA, com Cloud Code e tudo mais. Então, ó, se você ainda não segue, clica aqui para você seguir o canal da Academia do Código, que tem vídeo toda semana lá com técnicas, boas práticas de qualidade de código com IA lá dentro para você, legal? Então, a IA mudou, tá? Então agora ela não esquece mais, a gente tem um contexto bom para trabalhar com projetos inteiros, ela lembra da arquitetura, a gente consegue criar, então foram criando camadas. Eu sempre falo assim, ó, quando a programação começou lá atrás, a programação era basicamente, né, if else for while, né, condicional e estrutura de repetição. É isso, programa. E é isso no fundo até hoje, né? Até se você for descendo, lá no fundo vai ser if else for a while. Legal? Bom, os primeiros apareceram, começamos a fazer software com estruturas condicionais, só que aí alguém olhou e falou assim, caramba, isso aqui é bom, mas isso aqui com o tempo fica difícil de dar manutenção. Se a gente criar um padrão em cima disso aqui para criar um compliance para isso. Aí, criaram lá uma orientação a objeto. Aí, poxa, agora já ficou melhor, já ficou legal, já tem um padrão compliance. Aí, mas também começou a ficar grande, falou, cara, se a gente criar aqui
um padrão arquitetural para poder usar a orientação objeto. Aí criaram um MVC da vida e outros que tem. Aí falou, poxa, isso aqui tá legal, mas tem alguns problemas específicos que davam para a gente resolver de uma outra forma para poder ficar mais fácil. Aí criaram os design patterns, né? E tudo mais. E aí você vê que no fundo era if, else, for a while, que foi evoluindo. A mesma coisa está acontecendo com a IA. A primeira IA era um autocomplete. Não, era um autocomplete para ajudar o programador ali no processo. Agora o negócio foi evoluindo. Agora a gente tem boas práticas de programação com IA, a gente tem técnicas de desenvolvimento com IA, várias dessas coisas para poder garantir a melhor performance e a melhor qualidade daquilo que está sendo feito. Aí, o que acontece? A IA veio nesse processo, principalmente falando especificamente do Cloud Code agora, onde ele entra aqui, ele deixa de ser só um cara que coda para você ou por você, e ele passa a ser um arquiteto que trabalha junto com você, porque ele não é mais só um autocomplete, ele é um cara que ele analisa a tua arquitetura, ele analisa a estrutura do teu projeto que você está fazendo, e ele começa a te discutir trade-offs com você para melhoria daquilo. É aonde que, para mim, é o ponto. Por quê? Lembra que eu comecei falando nesse vídeo? Na correria do dia a dia, a gente acaba entrando em ciclos viciosos de repetição que a gente não fura a nossa bolha de conhecimento. Então, cara, você vai e daqui a pouco você não está estudando mais, você não está se dedicando mais para aprender coisas novas, você vai sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. A IA chegou agora e ela consegue analisar o teu projeto e falar assim, ó, preciso fazer uma feature e tal. Ela fala assim, ó, legal, eu acho que para essa feature seria legal usar isso, fazer desse jeito, com essa arquitetura, o que você acha? Ela não sai implementando. Por isso que eu acho muita... Eu não queria usar um termo chulo aqui, né? Mas muita bobeira. Vou usar só assim, bobeira. Eu acho muita bobeira quando os programadores vão no comentário, isso, quero ver IA fazer aquilo, quero ver, como se o cara estivesse competindo, como se fosse uma criança no jardim de infância. Eu recebi, toda sexta-feira agora eu tô fazendo no meu Instagram o comentando os comentários, onde eu pego minhas postagens e vou comentar o que o pessoal colocou. Aí os caras estão lá, quero ver ela implementar a reforma tributária. Cara, parece duas crianças do jardim de infância, né? Brigando, o seu é mais bonito, o meu é maior, não sei o que, papapá, o meu é mais bonito que o seu, não sei o que, olha que meu pai... Cara, para com isso, meu irmão. Isso é só uma tecnologia que chegou para ajudar, para te trazer mais performance. Se você não quer usar, não tem problema nenhum. Não usa, continua a tua jornada. Mas não precisa ficar nessa guerra de jardim de infância, cara. O meu é mais bonito que o seu, o meu... Quero ver como é que vai ser. Quero ver, mandar ele implementar, igual eu ouvi num grupo inclusive de gente que tem conhecimento. Manda ele criar um sistema com a CBR que eu quero ver. Cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, não é isso. Quem vai criar o sistema com a CBR é você. Legal? A IA, ela vai ser só o teu braço ali para te apoiar como arquiteto na tomada de decisão, na melhor tomada de direção e como operador ali, escovador de bits para escrever o código que você vai mandar ele fazer, que você vai orientar ele fazer, entendeu? Então, cara, é o que eu falei, eu acho muita bobeira, eu acho muita infantilidade da galera que fica fazendo esses tipos de comentário. Mas e a segurança? Cara, quem faz a arquitetura é você. A segurança é você que vai olhar as melhores práticas, as melhores cores de segurança, é você que vai olhar o que ele está fazendo e falar, ó, não vai por esse caminho aqui não, porque isso daqui, isso aqui pode quebrar, entendeu? O que acontece é que a IA furou uma bolha que tem pessoas que não têm esse conhecimento desenvolvendo soluções, mas aí é um problema delas, não é problema da IA, entendeu? A IA é só realmente um autocomplete ali no processo. Mas, para mim, me ajudou muito, porque o Cloud Code começou a ser um arquiteto e me trazer insights, informações que eu sozinho não tinha como ir buscar, não sabia onde ir buscar, ou não tinha tempo para ir buscar. Ele começou a trazer, eu comecei a olhar, falou, opa, peraí, isso aqui é legal, não tinha pensado nisso aqui, caramba, eu nem tinha visto que meu código ia quebrar em tal lugar. Uma coisa que me ajudou muito, a implementação de teste, cara, escrever teste é um saco, agora ele escreve os testes para mim, sabe? Então isso daí me ajudou demais, então começou a me dar uma escalabilidade dentro do desenvolvimento que eu faço, eu consigo, o que antes a gente não conseguia tocar um projeto direito, agora a gente consegue tocar 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo, tranquilamente, com qualidade, com segurança, entendeu? E também questionando decisões, eu acho que esse é o ponto, né? Então, o que começou a fazer? O que antes era só um autocomplete, agora a gente apresenta um problema,
tá? A gente recebe uma análise profunda desse problema, a gente pensa estrategicamente junto com a IA sobre a implementação desse problema e a gente vai delegando planos de ação. Inclusive, se você vai lá no canal da Academia do Código, eu não sei se já tem ou se já vai ter, porque, né, as postagens são simultâneas, mas se não tiver, vai ter em breve lá um vídeo onde eu mostro isso, todo esse processo de spec, de construção com o Cloud Code. Você vai curtir demais, vai lá na Academia do Código, entendeu? Então, ó, o que acontece agora? Eu apresento o problema, eu recebo uma análise daquele problema e eu penso estrategicamente junto com a IA como resolver esse problema, divido isso em etapas, tá? Analiso junto a arquitetura que vai ser usada, como vai ser, e aí eu passo para ela implementar teste e a gente vai validando o funcionamento disso, cara. É onde o jogo muda. Eu não tô falando do nível 0 do Vibe Code, sabe? Esse nível de Lova, você o que, cara? Se você é programador, meu irmão, nem entra nessa. Isso daí não é para você, tá? Isso daí é para prototipar soluções. Isso daí é para o cara que não é programador fazer alguma coisa ali para a empresa dele internamente e tal. Se vai vazar, se não vai, não é problema teu. Tu não deve fazer isso, entendeu? Tu não deve fazer isso. O problema não é quem faz isso, o problema é se você, programador, está fazendo isso, mas você, como programador, não deve fazer isso. Legal? Então, a gente tem isso. Tem um termo que eu vi que eu gostei muito de, que é assim, ó, o Cloud Code agora, ele virou para muitas empresas, tá? Muitas empresas de programação antigas, né, que tem 15, 20, 30 anos no mercado, o Cloud Code é o maior arqueólogo de código, tá? Ele vai escavar, ele vai entender, sabe aquele unit que você tem com 3.000 linhas, cheio de if aninhado, que ninguém tem coragem de meter a mão naquilo, sabe? Todo mundo fica com medo ali, contando nos dedos ali, não mexe nisso aqui não, que pode dar problema, que isso aqui pode quebrar. Então, o Cloud Code vai entrar lá, vai analisar, vai te dizer o que aquilo faz, se tem problema, se não tem. Você consegue pensar com ele junto um plano para melhorar aquilo dali, por etapas, fazendo validações, né? Então, você pode pegar aquela unit de 4, 5 mil linhas de código e falar com ele, cara, a gente vai fazer isso, mas eu preciso refatorar minimamente em pequenos detalhes, pequenas etapas, para a gente garantir que nada vai quebrar. Então vamos pegar só esse pedacinho aqui, refatorar e fazer teste no sistema inteiro, que pode usar isso daqui, tal. Depois você vai para uma outra etapa, você consegue ir fazendo devagarzinho, cada etapa, para garantir a segurança e evoluir o teu projeto, cara. Então ele é um ótimo arqueólogo de código, né? Outra coisa na Software House aqui, ó. Então, ó, a gente já tem aqui, cara, um arquiteto para pensar junto com a gente tem um arqueólogo para poder vasculhar, né, o código legado da nossa empresa, a gente tem um cara que escreve teste para a gente, que é uma coisa muito difícil da Software House conseguir ter tempo para fazer, ele escreve teste para a gente, ele consegue documentar de forma automática o teu projeto. Então eu posso pegar lá, fazer uma análise dessa unit gigante que você vai ter lá, cheio de coisas, cara, ele vai fazer uma análise, vai criar uma explicação de alto nível sobre aquilo. A gente pode pedir, usar um framework lá para poder documentar isso daí, sei lá, um JS Docs, alguma coisa do tipo, para poder documentar isso certinho, escrever testes unitários em cima disso. Então, cara, olha o benefício que isso tem, entendeu? Não tem por que ficar nessa luta contra. Então, cara, a gente está vivendo uma mudança real que vai mudar o mercado, que vai mudar as empresas, vai mudar as formas como as empresas, já está mudando a forma como as empresas fazem. Então, meu irmão, não tem para onde ir. Seja inteligente, use isso a seu favor, use isso para acelerar de forma consciente e responsável o teu desenvolvimento, porque não usar IA hoje, principalmente numa empresa de software, para desenvolvimento, na minha visão, talvez hoje ainda não, mas a gente já está caminhando para isso. Vai ser a mesma coisa que de uns anos para trás a gente tem assim, ó, eu não consigo imaginar uma empresa de software hoje sem internet. A gente não vai imaginar uma empresa de software sem IA. E antes da internet, a gente não imaginava uma empresa de software, sei lá, sem energia elétrica. Então, a IA vai ser a mesma coisa. Vai chegar daqui um tempo e falar, tem uma empresa de software. Inconscientemente, a pessoa já sabe que você tem luz, você tem computador, você tem internet, você tem IA. São requisitos básicos para qualquer empresa de software. E se você curtiu o nosso vídeo, antes de você sair daqui, eu tenho um convite para fazer, mas não sai, que eu não vou te vender nada não. Olha só, é gratuito para você acessar a Xpex Play, o nosso ecossistema 360
de escala de software house. Nós temos uma plataforma com mais de 300 treinamentos 100% gratuitos para você entrar, estudar, aprender sobre programação, gestão, marketing, vendas, finanças, todas as áreas de dentro de uma software house. Aqui dentro do XPEX Play você vai aprender e vai acelerar. Então, se você é dono, gestor, colaborador de qualquer setor de uma software house, você está no universo de software, o XPEX Play é o teu, vamos dizer assim, o teu amigo, o teu guia, para você todo dia estar junto com ele ali, evoluindo o seu nível de conhecimento, evoluindo o seu nível de aprendizado, se tornando um profissional melhor na tua jornada, na tua carreira. Então não perde tempo, ó, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo, xpexplay.com.br, para você acessar o portal. Você vai fazer seu cadastro bem simples, não tem pegadinha nenhuma, não tem nada disso. Você vai botar lá o seu e-mail, vai criar uma senha e pronto, já vai ter mais de 300 treinamentos disponíveis gratuitamente para você dentro da plataforma. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. A gente se encontra em breve no próximo. Um forte abraço e até lá, pessoal. Valeu!